Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo e bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para mais uma pré-aula da lição dos jovens. É o nosso quarto trimestre de 2022, lição essa que será ministrada no dia 6 de novembro de 2022, próximo domingo. E nós estaremos tratando sobre exemplos de liderança feminina. Estamos aí num trimestre a respeito de liderança cristã. E mulher também pode exercer liderança no reino de Deus, por que não? A Bíblia é rica, é farta de exemplo de mulheres que exerceram uma liderança fantástica, não apenas eficaz, mas eficiente, com exemplos a ser seguido de forma poderosa. Muito bem. Quero lembrá-lo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite para inscrever-se, deixar seu like, compartilhar, por que não comentar? Deixa aí o que você achou, o que nós precisamos melhorar aí para que tenhamos um melhor conteúdo diariamente para você. Também quero aproveitar, se você deixar o sininho aí ativado, você recebe já a notificação de todo o conteúdo que deixamos aqui semanalmente. E a partir de 1º de janeiro serão todos os dias, porque retomaremos a leitura da Bíblia em 100 dias. Isso mesmo, diariamente estaremos aqui, 1 hora por dia, vamos estabelecer um horário, todos os dias lendo a palavra de Deus em 100 dias, vamos concluir a leitura da Bíblia Sagrada. Amém? Então, vamos juntos aqui para os exemplos de liderança feminina na Bíblia Sagrada. O texto áureo da nossa lição, o texto principal, está registrado no segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículo 22, onde trata a respeito da profetisa Hulda. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum. Vou me ater agora, nesse momento, de comentar a respeito deste texto, porque no decorrer da lição trataremos a respeito da profetisa Hulda. Amém? Então, o resumo da nossa lição fala o seguinte: em toda a Bíblia é possível identificar a mulher como parte do propósito de Deus, inclusive ocupando posições de destaque tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Em toda a Bíblia Sagrada, Deus valorizou e valoriza o trabalho, o serviço da mulher, a sua competência, capacidade, e toda a Bíblia Sagrada nós vamos encontrar este destaque também para a mulher. O texto áureo da nossa lição, o texto bíblico da classe, Juízes capítulo 4, versículos 4 e 5, fala ali de uma grande juíza chamada Débora, também está no corpo da lição. E vamos ler também em classe, segundo Crônicas, capítulo 34, do 22 ao 28, onde trata aqui então da profetisa Hulda, e vamos deixar para um momento apropriado aqui da lição. Temática a respeito do papel da mulher na sociedade, na família, na igreja, tem provocado grandes debates. Hoje, com essas ideologias do patriarcado, na verdade, tentando reduzir o pátrio poder, com também, inclusive já nem consta mais no nosso Código Civil, também esse movimento feminista tem tido debates enormes. Mas a Bíblia tem respostas para essas questões mais complexas e centrais a este respeito. Nessa lição, vamos analisar a liderança feminina e a importância para a Igreja de Cristo. Em momento algum, a Bíblia descartou, desvalorizou a mulher. Em todo tempo, a Bíblia Sagrada coloca a mulher no mesmo patamar. Não há nenhum grau de diferença entre homem e mulher. Infelizmente, alguns interpretam a Bíblia de forma equivocada. Pega um texto fora do contexto e gera um pretexto aí para criar uma celeuma. Mas vamos pontuar aqui alguns assuntos. Por exemplo, no primeiro tópico vai tratar das mulheres, as mulheres nas escrituras sagradas. A criação
da mulher. A mulher foi parte fundamental, por exemplo, na salvação, no plano da salvação do homem. Haja vista que Maria, uma mulher, foi escolhida, Deus formou o homem do pó da terra. No entanto, o Salvador do mundo nasceu do ventre de uma mulher. E isto está mais que pacificado que é um papel fundamental para a salvação do homem. Se não tivesse a Maria aqui na história, como nasceria Jesus? É claro, Deus tem todo o poder, mas para demonstrar uma vez mais o papel fundamental, a importância da mulher aqui, ela é essencial para que Jesus Cristo nascesse, crescesse e se tornasse, quando digo assim, no sentido humano, né? Um adulto e ali exercesse o seu ministério até concluir o plano de salvação e remissão do homem. A Bíblia tem diversos textos para mostrar o valor da mulher, mas nenhum deles supera este texto aqui. Por exemplo, esse texto sagrado da Bíblia em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 18, olha o que diz. Gênesis, eu estou em Gênesis 1, né? Gênesis 2:18. E o Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora, ou adjuntora, idônea para ele. Aqui, idônea a ele, ou que esteja diante dele, que significa comparável a ele. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada, quando coloca uma adjuntora, uma ajudadora, a Bíblia Sagrada tem o mesmo, lá no hebraico, ela tem a mesma raiz de Ebenezer. A palavra Ebenezer é o Senhor ajuda, o Senhor ajudou, o Senhor nos ajuda, o Senhor está conosco. Então, a mulher, ela é o mesmo sentido para o homem. Ela ajuda, ela está ao lado. Olha o valor. Não tem menos e nem mais. Ambos têm aqui o mesmo charme, a mesma conotação de valor. Se ajudarão. E, além do que, o próprio Deus, em outras passagens bíblicas, vai colocar aqui exemplos, através da Bíblia Sagrada, de mulheres que foram fundamentais na vida, no ministério de muitos homens, no próprio ministério de Cristo Jesus. Nós temos o cuidado de Deus para com Agar. Lembre-se, aqui no próprio livro de Gênesis, nós encontramos Agar em duas situações desesperadas. Quando Agar, escrava de Sara, concubina de Abraão, ela estava grávida, Sara começou a maltratá-la e ela fugiu para o deserto. Lá no deserto, ela poderia ter sido esquecida? Sim, mas Deus se importou com Agar e falou com ela, acalmou o coração dela e pediu para que ela regressasse. Então, em todo tempo, nós vemos o cuidado de Deus para com as mulheres também. As mulheres no ministério de Jesus. Jesus Cristo quebrou paradigmas assim muito grandes, num tempo machista, num tempo em que a mulher sequer era mencionada, seus nomes. Jesus Cristo logo colocou 5 mulheres na sua genealogia. Jesus Cristo, não bastasse isso, Jesus Cristo também curou muitas mulheres. A mulher do fluxo de sangue, Jesus expulsou o demônio, Jesus Cristo socorreu uma mulher que seria apedrejada,
Jesus Cristo foi até Samaria para transformar a vida de uma mulher. E o que dizer das mulheres que ajudaram no ministério de Jesus? Tantas mulheres que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada que tiveram um papel assim muito grande. Lucas 8 vai registrar na vida, no ministério de Jesus Cristo. Jesus, eu já disse que Jesus curou, Jesus perdoou, Jesus socorreu, Jesus chorou junto com Maria e Marta antes de ressuscitar Lázaro. Jesus se importou com aquelas mulheres, com a dor dela, com a angústia, chorou junto com ele a morte. Mas o mesmo Jesus também ressuscitou Lázaro, né? Então Jesus dedicou tempo para ensinar mulheres, Jesus Cristo dedicou tempo para socorrer em todo momento. Então, qual que era o papel da mulher? Deus, como Criador, ama, valoriza, se importa. Já vimos aqui na Bíblia Sagrada o fato de Jesus Cristo ter amado, cuidado, se importado com a mulher. E nós olhamos para a Bíblia Sagrada, eu já disse aqui a respeito do que significa a disjuntora, aquela que está ao lado, que ajuda, que auxilia. Ambos ali estão caminhando no mesmo passo, na mesma pegada, vamos dizer assim, e um socorrendo, ajudando ao outro. E quando nós pensamos aqui, nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vamos enxergar mulheres líderes. O que dizer de Débora? Débora era uma juíza, olha que interessante. As pessoas iam até Débora para serem julgadas, iam até Débora para ouvir o que ela tinha a dizer. Quando você lê ali no capítulo 4 de Juízes, você vai encontrar o seguinte: o exército cerca Israel e agora este povo vai para a guerra. Só que antes de ir para a guerra, Baraque chega para Débora e fala o seguinte: eu só vou para a guerra se você estiver do meu lado. Imagina um exército de homens e Baraque exige que Débora esteja. Imagina o valor dessa mulher, a coragem dessa mulher, a expressão dessa mulher naquela sociedade, porque Baraque a exigiu. E ela também de coragem chega para ele e diz: Baraque, é o seguinte, eu até vou, mas a honra da vitória não será tua. E não foi mesmo. Quando você olha quem vence, quem derrota o inimigo, é uma mulher chamada Jael. Esta mulher vai servir o inimigo, ela encrava na face dele ali, então, um, um objeto e o mata. Então, nós vamos encontrar também a história de Uda. O que dizer do ministério de Uda? Uma profetisa, se você estuda ali Crônicas, ali capítulo 34, você vai identificar que é o contexto que está vivendo o profeta Jeremias. Poxa, o profeta Jeremias é reconhecidíssimo. E Uda também é contemporânea deles. E quando Ilquias encontra o livro da lei do Senhor no templo durante a reforma que o rei Josias havia mandado fazer, o que acontece? Eles não vão procurar Jeremias, mas o rei manda procurar a profetisa Hulda. Eles vão até o encontro dela e ela diz exatamente o que deve fazer, como deve fazer. Essa é uma mulher também de tamanha envergadura que está ali. Isso mostra também que Deus não segrega e Deus não separa homem para isso, mulher para aquilo. Tanto um quanto o outro, Jeremias quanto Uda, eram profetas na mão do Senhor Deus Todo-Poderoso.
poderoso. O que dizer da liderança de Priscila, esposa de Áquila, né? Lá no livro do Atos do Apóstolo registra que essa mulher discipulou inclusive um grande ensinador, um grande teólogo, que Paulo menciona. Ela discipulou inclusive Apolo, o homem que ensinou na igreja de Éfeso, o homem que ensinou na igreja de Corinto. Este homem foi discipulado por Priscila, Atos capítulo 18, versículo 24 ao 26. Nós vamos encontrar essas mulheres exercendo um papel assim maravilhoso. Agora também o que dizer de Lídia? Lídia é uma mulher de Tiatira, vendedora de púrpura, uma mulher empreendedora, uma mulher que era uma empresária, que tinha ali as suas atividades bem estruturada, uma mulher que tinha sua renda própria. Esta mulher que também permitiu que na sua casa fosse instaurada uma igreja. Nós encontramos na Bíblia quando ela exige que Paulo e Silas vão para a casa dela e ali, dali por diante, inicia-se, vamos dizer assim, a igreja naquela casa. Então, rapidamente aqui eu coloquei para você várias mulheres, isso se nós começarmos a contar aqui, a puxar mais, nós vamos encontrar outras mulheres de extrema envergadura e valor dentro da Bíblia Sagrada. Tantas outras mulheres aí que foram importantíssimas tanto no ministério de Cristo quanto na sua vida pessoal. Nós encontramos Raabe. Raabe negociou termos a salvação da sua família. Raabe negociou com o exército inimigo, o exército que estava vindo para destruir todo o povo, e ela teve sabedoria para negociar e salvou toda a sua família. Infelizmente, nesse momento existe esse debate do feminismo que tem espalhado há muitos anos isso por todo o tempo, mas isso é para enfraquecer a relação que Deus estabeleceu entre homem e mulher. Infelizmente, este movimento tem tomado uma proporção muito grande. E que no terceiro tópico da nossa lição, uma resposta para o feminismo, depois de já ter dito aí a respeito do valor da mulher, da importância da mulher, a liderança, as mulheres que atuaram em diversos aspectos como profeta, como juíza, e assim por diante. Agora, a desafiadora realidade do feminismo, um movimento sim ideológico conhecido como feminismo, que teve influência direta do marxismo, cuja ênfase é a desconstrução da família tradicional. O tempo todo o inimigo trabalha com isso, desconstruir o que Deus estabeleceu para o homem. Deus estabelece homem e mulher, o inimigo quer colocar uma terceira situação, e também Deus estabelece uma família tradicional, pai, mãe, criança, que não tem como nascer se não for de um homem e uma mulher. Este movimento que vem aumentando, tomando uma proporção muito grande, foi influenciado pelas autoras Simone de Beauvoir, também pela Judith Butler. Essas mulheres difundiram este movimento, alvoraram a bandeira do feminismo e o ataque frontal contra a Bíblia Sagrada num relacionamento conjugal, ao ponto que expõe dizendo que a Bíblia Sagrada é machista, dizendo que a igreja ela tem um conceito machista. Pelo contrário, estamos vendo aqui hoje que Deus valoriza, sempre valorizou
em todos os aspectos, a mulher. Nós vamos, infelizmente, observar que as pessoas que militam sobre este assunto pegam, retiram texto de contexto e começam a trazer problemas. Um grande exemplo está ali em Gênesis capítulo 3, no versículo 16, quando a mulher ouviu a serpente, cometeu o pecado e contra a ordem que Deus havia dado, a desobediência, e deu também o fruto para o homem que pecou. Quando Deus vem e começa a tratar um por um, ele diz: olha, por conta disso aumentarei as dores de parto sobre a sua vida, e também ele vai concluir, fechar essa sentença, dizendo que o desejo dela seria para o marido e ele a dominaria. Este texto, fora de contexto, sem observar todo o detalhe aqui, toda a conjuntura dos fatos, é claro que vai dar motivo para pessoas que querem falar coisas erradas, de má interpretação da Bíblia Sagrada. Por exemplo, quando Paulo fala aos Coríntios e fala que a mulher tem que ficar calada, as pessoas pegam esse texto completamente isolado, não aplica que a igreja está sofrendo um período de desordem, não são apenas as mulheres, há uma situação de desordem, de bagunça, e o apóstolo Paulo precisa corrigir pontualmente esses fatores, por conta de que, por isso, ele vai falar a respeito dessa situação com as mulheres. A resposta bíblica a Igreja de Cristo deve dar o movimento feminismo deve estar fundamentada na palavra, ou seja, nossa resposta para tudo isso que está sendo proposto pelo mundo precisa ser fundamentada na palavra. Não posso aqui pensar, achar que é isso ou não e não fundamentar o texto bíblico. A Bíblia Sagrada é a resposta infalível, ela é a regra de fé para todo homem, todo pecador, e eu e você precisamos estudá-la, pedir graça ao Espírito Santo para que através do estudo da Bíblia Sagrada nós cheguemos, sim, à estatura cada dia melhor para combater esse tipo de ensinamentos falsos ou então de inserções equivocadas da Bíblia Sagrada. Então, argumentos, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos dá estes argumentos para tratar. Diante de abordagens feitas aqui nesta lição, é necessário e fundamental, base da fé cristã, o papel da mulher, principalmente no exercício da liderança. Hoje, nós, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Belém, não consagramos mulher. O ministério não consagra mulheres para o pastorado, mas isso não impede que ela exerça funções dentro da Bíblia, dentro da igreja, já vista que a Bíblia está repleta de exemplos de mulheres que exerceram funções, então também não há por que colocar um freio nessas mulheres que são usadas por Deus e se dedicam para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, nós encontramos aí muitas mulheres na Bíblia Sagrada, histórias de mulheres que serviram, Deus valorizando as mulheres, Deus se importando com as mulheres, mulheres que através delas muitas coisas sobrevieram, coisas boas, muitos ensinamentos, tipos de liderança. A liderança de Débora é fantástica. O exemplo da profetisa Hulda, ele é excepcional, e tantos outros que nós podemos extrair da Bíblia Sagrada, por exemplo, Priscila, por exemplo, também Dorcas, né? Lembra-se de Dorcas? Essa Dorcas, ela tinha um papel fundamental na igreja.
essa mulher, ela era espetacular. E tantas outras que tem na Bíblia Sagrada aí para que eu e você possamos extrair e aprender. Queridos, então, tanto homem quanto mulher diante de Deus é a mesma coisa, tem o mesmo valor, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais espiritual, é melhor. Não, para Deus é a mesma coisa, é ajudador, é o Ebenezer, aquele que ajudou, aquele que está do lado. Até aqui nos ajudou o Senhor, então até aqui a mulher tem nos ajudado, estado conosco. E daqui por diante eu concluo dizendo: esta lição buscou elucidar o que a Bíblia ensina a respeito da mulher, destacando seu valor, seu papel, sua importância na obra de Deus, com exemplos bíblicos à luz da Escritura. A lição reafirmou que a mulher desempenha um importante papel na sociedade, na família e na igreja. De modo geral, a mulher exerce um papel fantástico. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe grandemente. Não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal.